Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a ginecologista doutora Janaíne. Ela vai conversar comigo sobre os tipos de parto. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Janaína sobre os tipos de parto. Olá, doutora, seja bem-vinda aí ao nosso programa. Janaína, fala primeiro, quais as principais diferenças entre o parto normal e o cesariano? Bom, Marinalva, todos dois são duas vias de parto diferentes, né? Todos dois têm vantagens e desvantagens, né? O ideal é que a paciente converse com o obstetra dela para tomar a melhor decisão, né? O parto normal tem a passagem do feto pela pelve materna, né? Então ele vai passar por toda a pelve materna. Então aí vai depender de contrações, vai depender de puxos, vai depender também do diâmetro, o maior diâmetro fetal, né? Tanto se for na apresentação cefálica, que é quando o bebezinho encaixa na pelve de cabecinha para baixo, ou na pélvica, que ele encaixa com o bumbumzinho para baixo. Então tudo isso vai depender para ter um bom parto normal. Na cesariana tem a incisão no abdômen, né? É pélvica. Então, a gente chama de incisão afanestil, que é aquela incisão baixinha no abdômen da mãe. E aí a gente faz a incisão por vários planos até a gente chegar no útero e chegar no bebezinho. Então, tem essas duas vias de parto, são duas vias diferentes, a via vaginal e a cesariana, que é a via abdominal. Quando é que a mãe pode escolher, por exemplo, o tipo de parto que ela vai fazer? Pois é, o ideal vai ser uma avaliação junto com o obstetra para ver as indicações. Por quê? Por exemplo, cesariana tem algumas indicações, então tem alguns casos que a gente indica e já tem que fazer mesmo a cesariana. Então o ideal é que ela converse mesmo, ver, às vezes a paciente tem alguma doença durante o pré-natal que impossibilita ela de tentar um parto normal. E aí já seria a indicação da cesariana. Agora, Janaína, o que é parto humanizado? O parto humanizado tem falado muito, né, na televisão, na internet sobre o parto humanizado. O parto humanizado é aquele que visa o bem-estar da mãe e do bebê, do feto. Isso aí vai ser, também a mãe vai escolher a via de parto, como que vai ser esse parto, né, as condutas que vão ser tomadas, se vai ter a indução, se vai usar medicamento que ajuda na condução desse parto. Então, o parto humanizado vai ter a participação do pai, né, que vai ajudar a mãe, que vai passar segurança, que vai ajudar no acolhimento, né, para trazer esse momento para ser um momento mais especial. E aí vai ter, durante o trabalho de parto, para a paciente que escolhe, junto com o obstetra, pelo parto normal, tem alguns equipamentos que a gente usa de relaxamento durante a contração, né, para trazer esse parto para ser o mais natural possível. Isso aqui é o parto humanizado. Agora, Janaína, quais as indicações da cesariana? Quando igual você falou, há casos em que tem que ser já cesariana. Tem alguns casos. Quais as indicações? Tem alguns casos que são indicações de cesariana. Por exemplo, desproporção cefalopélvica, né? Quando o maior diâmetro do bebê, ele não é proporcional à pelve da mãe. Então, é uma indicação. Quando a placenta é prévia, a placenta está na frente da apresentação, na frente do bebê, a placenta prévia centro total, que a gente chama. Quando o bebê está transverso, a apresentação está transversa, a situação é transversa. Quando a mãe tem um descolamento prematuro de placenta, que o feto é viável. Quando tem herpes genital ativa, né, também é contraindicação. Condiloma, que são aquelas verrugas do HPV, obstruindo o canal de parto. Né, são algumas das principais indicações de cesariana. Então, se a paciente tem algum desses sintomas, ou o bebê é que a gente chama de bebê macrossômico, que é um bebê muito grande, tudo isso vai indicar para a realização de cesariana.
Então, tem que ser bem conversado junto com quem está acompanhando a paciente para definir se ela tem uma dessas indicações. Agora, doutora, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ouvir a pergunta. Quais os riscos de um parto normal e de uma cesárea, tanto para a mãe quanto para o bebê? Quais os riscos então, doutora? Olha, todos os dois tipos de parto, todas as duas vias de parto têm alguns riscos, né? Por isso que tem o acompanhamento durante todo o trabalho de parto. Por exemplo, num parto normal, a gente pode ter na mãe depois hematoma, pode ter laceração de períneo, né? Alguma lesão no canal vaginal, por causa da passagem do feto por esse canal. No bebê a gente pode ter o que a gente fica com muito medo, a preocupação nossa é muito grande com distócia de ombro, por exemplo. Quando o ombro impacta no canal vaginal, aí tem algumas manobras que devem ser feitas para poder concluir esse parto. Outra coisa, pode ter fratura de clavícula, que às vezes acontece, sofrimento fetal no canal de parto. Então, são algumas das principais complicações. A mortalidade no parto normal, materna, é bem menor que na cesariana, né? A cesariana pode ter algumas complicações também. Hematoma de ferida, às vezes na cicatriz da cesárea dá um hematoma. Pode ter alguma lesão de algum órgão pélvico. Pode a paciente ter trombose, que ela fica um tempo de repouso pós-cesárea, aumenta a chance de trombose. Então, são algumas das principais complicações. Já para o bebê, na cesariana é mais tranquilo. Por isso que quando a gente indica cesariana, a gente fala assim, vamos fazer uma cesárea eletiva, que a paciente vai internar, tudo programado para fazer a cesárea. Tem uma idade gestacional adequada, porque às vezes faz o parto, o bebê evolui com esforço respiratório, né? Porque às vezes o bebezinho ainda não está com o pulmão tão preparado para o parto. Isso pode acontecer às vezes na cesariana. Agora, quais os benefícios para a criança de um parto normal e de um cesariano? O parto normal, para desencadear o parto normal, tem a liberação de vários hormônios. Então, isso acontece de uma forma mais espontânea, mais natural, mais fisiológica. Então, tem uma preparação do bebê para esse momento, né? Tem a produção de alguns hormônios que ajudam na lactação depois, né? Já a cesariana, se a paciente não entrou em trabalho de parto, não vai ter isso. Então, de repente, estava tudo tranquilo e aí o bebê nasce. Porque foi interrompido. Porque foi interrompido. Então, não é tão espontâneo, tão natural quanto o parto por via vaginal. Então, tem esses dois contratempos, assim, diferenças, né? Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a doutora Janaína sobre os tipos de parto. Agora, Janaína, a anestesia local, né, ela elimina completamente a dor no caso do parto normal? Tem a analgesia, que é feita pelo anestesista, né, no final do trabalho de parto. Naquele período de dilatação, a gente não faz anestesia, é o mais natural possível. Algumas vezes a gente coloca algumas medicações para melhorar as contrações, para melhorar essa dilatação. No período expulsivo, que é o período de nascimento mesmo do bebê, a gente tem como fazer a analgesia, que é feita pelo anestesista, e aliviar a dor. E a gente também faz a anestesia do períneo. A gente faz uma anestesia local para aliviar a dor. Então, a paciente não vai ter dor daquele momento ali. Mas durante a evolução do trabalho de parto, aí ela vai ter as contrações, né, que são um pouco dolorosas. Cada pessoa tem um limiar de dor diferente. Umas vão relatar que tem uma dor mais intensa, outras vão sentir a dor de uma forma mais leve. É bem subjetivo a avaliação da dor. Então, depende muito de paciente para paciente. Agora, Janaína, para a mãe, qual que é a vantagem de um parto, né, do cesariano e do parto normal?
Pois é, cada um tem vantagens e desvantagens. A vantagem do parto normal, por exemplo, é a recuperação espontânea, imediata. O paciente acabou de ter o parto, ela já vai alimentar, ela já vai amamentar mais tranquilo, ela já é muito mais rápida essa recuperação. A dor, ela vai ter antes, né? Ela não vai ter aquela dor no pós-operatório. Às vezes a gente faz a episiotomia, que é alguns pontinhos, ela vai acabar sentindo um pouquinho de dor no ponto, mas é mais tranquilo. E ela vai embora em 24 horas, ela vai ter a alta hospitalar mais rápido, mais precoce, né? Vai aumentar esse vínculo mãe e filho, né? Também do parto, que é muito interessante. Já a cesariana, a paciente não vai ter a dor de trabalho de parto, mas depois ela vai ter a dor do pós-operatório. Dor da incisão, né, dos planos que a gente faz a sutura, que faz os pontinhos. Então, vai ter essa dor, geralmente depois. Mas aí ela vai ter alta em 48 horas, mas a maioria das vezes vai ser programado. Outras vezes também ela vai chegar já com tudo organizado para fazer uma cesárea. Então, por esse ponto é mais tranquilo. Então, essas são as principais diferenças entre um tipo de parto e outro. Agora, no caso do fórceps, quando é que ele é indicado? Todo mundo às vezes acha que fórceps como se fosse uma coisa proscrita, e não é. O fórceps ele tem algumas indicações durante o período expulsivo do parto vaginal que são importantes. Por exemplo, exaustão materna. Porque durante o trabalho de parto a paciente tem as contrações e tem os pulsos que ela acaba ajudando a gente durante a evolução. Então, às vezes a paciente tem a exaustão, ela já não aguenta mais. Dependendo da posição que o bebê está, a gente tem alguns planos que a gente avalia, o fórceps é indicado. Então, ele ajuda nessa exaustão materna, né? E aí, a gente às vezes, quando ele é bem aplicado, a gente fala assim, usou o fórceps, mas ele foi bem indicado. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer quando a gente vai usar o fórceps. Se ele for bem indicado, bem aplicado, ele tem sim um papel importante no parto. Ele pode salvar a vida de uma criança, ao contrário do que muita gente acha. O bebê às vezes está em sofrimento e está no finalzinho, né? Já está nascendo, o fórceps ele vem acrescentar muito. Tá, agora, é possível preparar e estimular o parto normal durante a gravidez? Para a mãe que quer fazer de tudo para ter um parto normal? Tem sim. Tem alguns exercícios de fisioterapia para fortalecer a musculatura do períneo, para ajudar essa preparação da pelve para o parto normal. Né? Tem alguns exercícios de yoga, tem vários tipos de natação, todos esses exercícios bem indicados, eles ajudam muito no fortalecimento dessa musculatura, né, do períneo, para até no pós-operatório a recuperação ser mais tranquila. Então é importante sim. Agora, no caso do bebê, quando a mãe escolhe o parto, né, que vai fazer, você já falou das vantagens, desvantagens, mas no caso, quando ela escolhe o tipo de parto, isso pode afetar a saúde do bebê? Porque não se sabe ainda, né, qual vai ser o tipo de parto. Vamos imaginar que ela queira o cesariana. Isso pode... Pois é, essa escolha tem que ser feita junto com quem está acompanhando o pré-natal. Essa escolha vai acontecer mesmo no pré-natal. A decisão final pode até acontecer no parto. Mas o pré-natal bem acompanhado, bem orientado, a paciente já vai se preparando. Tem paciente que às vezes chega e fala assim, doutor, mas eu não sabia que eu ia sentir dor. Então, durante o pré-natal é o período que a gente tem para preparar essa paciente, orientar que vai ter contração. Essas contrações, elas têm um intervalo, né? A dor não é contínua. Vem a dor, depois dá um intervalo. Tudo isso para ter uma evolução para o parto normal. Aí uma paciente que a gente sabe que tem uma doença que vai limitar ela nesse parto, ela já tem que ser orientada, olha, não tem jeito, no seu caso tem que ser cesariana, para ela já se preparar que não tem jeito, que o dela vai ser programado, que o dela vai ter que ser cesárea. Então tudo isso tem que ser decidido. Porque não adianta a paciente ter uma contraindicação e querer fazer. Por isso que é a decisão dela, mas tem que ser orientada, tem que ser junto com a família, tem que ser junto com o médico dela. Porque senão ela vai colocar a vida do bebê em risco. Então essa decisão tem que ser junto com a equipe médica. Porque senão vai colocar o bebê em risco. O ideal é que se faça um pré-natal bem feito, né? Pois é, o pré-natal deve ser bem feito.
deve ser tudo orientado, como que vai ser, as consultas têm o período certinho para ser feito, no início elas são mais espaçadas, no final o intervalo das consultas ele diminui exatamente para isso, qualquer hora que tiver alguma intercorrência, ou tem que adiantar um pouquinho, ou atrasar um pouquinho esse parto, ou mudar, às vezes está todo preparado para fazer um parto vaginal, de repente durante o pré-natal, no finalzinho do pré-natal, vê que não tem condições, ou tem alguma intercorrência. Tudo isso tem que ser avaliado durante o pré-natal mesmo. Ok. Tá aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação do Eu que agradeço, programa. espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Né? Certo. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você.